E se eu te dissesse que muita gente fala que Deus está no controle, mas entra em desespero quando a vida sai do roteiro? Tem uma verdade sobre Deus que muita gente fala, mas pouca gente realmente entende, e quando entende, tudo muda. Eu estou falando da soberania de Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita mesmo que Deus está no controle de tudo? Ou só acredita nisso quando as coisas estão dando certo? Porque falar Deus está no controle quando tudo vai bem é fácil. Mas e quando a oração demora? E quando uma porta se fecha? E quando algo foge do que você planejou? E aí, Deus continua no controle ou não? Se esse tema já falou com você no começo, deixe o seu like e isso ajuda muito o canal Monergismo Bíblico. Quando a Bíblia diz que Deus é soberano, isso não quer dizer só que Ele é poderoso. Quer dizer que Ele reina, que Ele governa, que Ele continua no trono e que nada pega Deus de surpresa. De forma simples, é isso. Deus nunca perdeu o controle de nada, nem do mundo, nem da história, nem das nações, nem da sua vida. Agora, pensa comigo num exemplo bem simples. Imagina uma criança dentro de um carro. Ela está no banco de trás. Ela não sabe para onde o carro está indo, não entende o caminho, não entende a demora, não entende por que o carro parou. Mas só porque ela não entende a estrada, isso significa que ninguém está dirigindo? Não, tem alguém no volante. E muitas vezes somos nós nessa história. A gente não entende o caminho de Deus, não entende o tempo de Deus, não entende por que algumas coisas acontecem e não entende por que outras não acontecem. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Significa só que você não está vendo tudo o que Deus está vendo. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Quantas vezes você já achou que algo ruim estava acontecendo e depois percebeu que Deus estava te guardando? Isso acontece muito. Às vezes a pessoa perde uma oportunidade e chora. Depois entende que aquilo era livramento. Às vezes uma porta fecha e na hora parece ruim, mas depois ela percebe que Deus estava protegendo. Às vezes a demora dói, às vezes o silêncio pesa, mas isso não muda uma verdade. Deus não deixou de ser soberano só porque você ainda não entendeu o que Ele está fazendo. José viveu isso. Foi traído, foi vendido, foi humilhado. Se alguém olhasse a história dele no meio do caminho, diria, deu tudo errado. Mas não, Deus estava trabalhando em silêncio. Enquanto José achava que estava indo para um lugar de dor, Deus estava levando ele para um lugar de propósito. E isso ensina algo profundo. Nem tudo o que parece bagunça está fora do controle de Deus. Às vezes é só uma parte da história que você ainda não conseguiu entender. Se essa mensagem está falando com você, comenta aqui embaixo. Deus continua no trono. O ser humano gosta de controlar tudo, gosta de prever, gosta de entender antes, gosta de se sentir no comando, mas a soberania de Deus quebra esse orgulho. Ela lembra que Deus é Deus e nós não somos. Todo mundo quer um Deus que ajude, todo mundo quer um Deus que abençoe, mas nem todo mundo quer um Deus que governe absolutamente tudo. Só que o Deus da Bíblia é rei. Ele não está assistindo tudo de longe, ele não está tentando recuperar o controle, ele não está esperando para ver como a história termina, ele já reina agora. E talvez você esteja ouvindo isso num momento difícil, talvez num tempo de espera, talvez num tempo de dor, talvez num tempo de confusão. E talvez a sua pergunta seja, se Deus está no controle, por que eu não estou entendendo nada? E a resposta é simples. Você não precisa entender tudo para saber que Deus continua reinando. Pensa num passageiro dentro de um avião. Ele não entende a rota, não entende os painéis, não entende a turbulência, mas o fato dele não entender não significa que ninguém está pilotando. É assim na nossa vida com Deus. Você pode não entender a rota, pode não entender a demora, pode não entender a turbulência, mas Deus continua no comando. E é por isso que a soberania de Deus não é uma verdade fria, ela é consolo, porque significa que a sua dor não está solta, que a sua espera não é vazia, que o seu amanhã não está perdido e que a sua vida não está jogada ao acaso. Existe um trono acima de toda a confusão e Deus continua nele. A soberania de Deus não significa que tudo o que acontece é bom. Tem coisa que dói, tem coisa que machuca, tem coisa que quebra o coração. Mas significa que até no meio da dor, Deus continua sendo Deus e continua trabalhando. Você pode não ver agora, pode não compreender agora, mas Ele continua agindo
Então, nunca se esqueça, Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não esqueceu você, Deus não se confundiu com o seu processo, Deus continua reinando. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like, se inscreve no canal Monergismo Bíblico e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E grave esta frase no coração: mesmo quando você não entende o caminho, Deus continua dirigindo a história.